Olá, queria compartilhar com você minha devocional, lá no livro de Segunda Crônicas, capítulo 29. Para você que não me conhece, meu nome é Luciana Ramos. Eu tenho um podcast chamado Sementes, Raízes e Frutos, que você pode encontrar no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, onde você pode ali percorrer todos os 150 capítulos dos Salmos, de uma forma assim aprofundada, meditativa. Convido você a conhecer. Também tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Sementes, Raízes e Frutos, onde você pode encontrar muita coisa lá. O livro de Eclesiastes, o livro de 2 Coríntios, devocionais como essa que eu vou compartilhar com você hoje. E hoje, em especial, nesse capítulo 29 de 2 Crônicas, estamos falando do rei Ezequias. O rei Ezequias é filho do rei Acais. O rei Acais não foi um bom rei. O rei Acais instituiu novamente a idolatria no meio do povo. E esses são reis do reino do sul. E Ezequias, totalmente diferente do seu pai, reestabelece o culto. Ele vai abrir o templo que havia sido fechado pelo seu pai. Ele vai purificar o templo, cujo pai trouxe idolatria para dentro dele, trouxe outros deuses para dentro dele. Ele vai reestabelecer o culto. E ele faz isso de uma forma muito bonita, porque ele vai trazer de volta os sacrifícios, coisa importantíssima, coisa que todos os dias precisava haver no templo, e o louvor, que claro me lembrou logo dos Salmos, aí em 2 Crônicas 29, versículo 25. Olha o que o texto diz, a partir do 25. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Olha a herança de Davi. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas, o culto sendo reinstaurado, sacrifício, louvor. E ele segue dizendo aqui um pouco mais abaixo, no versículo 30 do capítulo 29 de 2 Crônicas, o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Essa restauração, o culto, a mesma fé, o mesmo Deus, a centralidade de Deus no meio de Israel, é isso que Ezequias está fazendo. E aí o que eu queria compartilhar é que a gente vai ver no capítulo seguinte que a evolução natural disso foi a restauração das festas. E a primeira, e maior e mais central celebração no meio desse povo era a festa da Páscoa. A Páscoa rememorava aquele dia onde no Egito o cordeiro foi morto, seu sangue aspergido no umbral das portas, das casas, e livrou aquele povo da morte, do anjo da morte que passou pelo Egito. Livrou da morte e trouxe libertação. Coisa importantíssima, central na história de Israel e central na nossa história, porque aponta para aquilo que Jesus Cristo um dia faria de forma plena, total, totalmente suficiente. Derramou seu sangue para nos livrar da morte e nos dar liberdade do pecado. Então, festa central, festa importante. E esse homem, com essa visitação, durante esse avivamento, ele fala, agora eu já estou no capítulo 30 de 2 Crônicas, o rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés, convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O que é isso que Ezequias faz? A gente precisa entender que esse reino já estava dividido há pelo menos 200 anos, quando Ezequias toma essa iniciativa. Israel já não era um reino só. Isso eu falei também no meu vídeo anterior, que eu também fiz uma devocional sobre crônicas. O reino já estava dividido. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Já havia essa divisão há pelo menos 200 anos. E a primeira coisa, quando o primeiro rei do norte, que foi o que
moveu, né, essa divisão fez, foi instaurar cultos no Reino do Norte, lá no norte e no sul do Reino do Norte. Ele instaurou culto de adoração ao bezerro, para que esse povo não viesse em Jerusalém. Ele divide a nação no seu culto, na sua centralidade, naquilo que fazia deles um só povo, que é a fé no mesmo Deus, o mesmo lugar de adoração, apontados para a mesma fé. Ele divide a nação, então, dessa forma, não permitindo que o povo do norte venha até Jerusalém. Por que Jerusalém é central? Porque lá ficava o templo onde Deus se manifestava com especial presença, templo onde Deus instaurou seu culto, forma como esse povo poderia se aproximar dele. Ele rompe isso. Então a gente está 200 anos depois disso, esses dois povos estão tão desintegrados que, se você volta alguns capítulos, lá no capítulo 28, quando Acais, pai de Ezequias, reina, ele tem um confronto, né? E isso a gente encontra lá no versículo 5 do capítulo 28. Ele tem um confronto com o rei da Síria. Isso eu estou falando do rei Acais. Ele, além de ser derrotado pelo rei da Síria, diz o texto lá no capítulo 28, a partir do versículo 8, que os soldados de Israel Norte, capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Antes, um pouquinho, você vai ver que mataram muitos soldados, se eu não me engano, 120.000 de Judá, e levaram cativas mulheres e levaram despojos. Reino do Norte, mesma nação, mesma história, mesma fé que foi interrompida. Esse povo vem, leva cativo gente de Judá, e Oded, profeta do Senhor, que estava em Samaria quando o exército de Israel voltou, saiu ao encontro deles e lhes disse: o Senhor, o Deus de seus antepassados, está virado com Judá e os entregou em suas mãos. Mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém, e quanto a seus próprios pecados contra o Senhor seu Deus. Ouçam-me, mande de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Isso tinha acabado de acontecer no reinado do pai de Ezequias. Entende como desassociado esse povo estava? Porque foi desassociado no que tinha poder de formá-los povo, que era a mesma fé no mesmo Deus. Então era essa desassociação. Só que Ezequias, nessa visitação que ele recebe, nesse avivamento, quando ele restaura o culto, ele fala: olha, essa festa é uma festa que ela é agregadora, é a Páscoa, é a libertação, é a nossa redenção. Vamos chamar todos os nossos irmãos. E ele manda mensageiros até o norte, lá no ponto mais extremo, convidando todos a participarem da festa. E ele manda a seguinte mensagem, olha só, capítulo 30 de Crônicas, ali a partir do versículo 6, segunda parte do versículo 6. Ó israelitas, voltem para o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como os seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornaram objeto de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos, como eles foram, mas submetam-se ao Senhor, venham a este templo, que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor seu Deus, porque sua ira ardente, para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois, se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram e voltarão a esta terra, pois o Senhor seu Deus é cheio de graça e compaixão,
não os rejeitará se voltarem para ele. O mal está feito, essa nação caiu, vocês foram feitos cativos. O reino da Síria, o tipo de dominação desse povo, era misturar povos dominados para tirar a identidade. Esse povo já havia perdido a identidade central deles quando foram afastados do culto ao Senhor. E agora estavam no estado totalmente subjugado. Mas ele fala, volta ao Senhor, ele é compassivo, é misericordioso, vocês estão subjugados, mas seus filhos vão poder viver bem, porque o Senhor faz esse tipo de coisa, o Senhor visita aqueles que se arrependem e se voltam para ele, porque ele é cheio de misericórdia. Esse foi o convite. Que convite! Só que como essas pessoas vão reagir? Os mensageiros foram, e diz o versículo 10 de 2 Crônicas, capítulo 30. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, e até o território de Zebulon. Mas a maioria do povo riu e zombou deles. Contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. É sempre assim, o convite de paz, o convite da graça, o convite para que haja arrependimento, para que se experimente toda essa bondade e misericórdia de Deus, nem sempre ele é aceito. Que convite esse homem faz? Essa nação tinha caído há pouco tempo, estava distante há muito mais tempo, mas havia esperança para os filhos no Senhor. Mas alguns rejeitam, muitos rejeitam, mas alguns se humilham, alguns vêm. E a festa então é instaurada, você lê isso em 2 Crônicas, capítulo 30, e havia um cerimonial de purificação para a festa, e o cordeiro era morto, seu sangue era derramado, purificando todas as coisas. E quando essas pessoas vêm, os levitas ficam preocupados, porque eles não haviam se purificado. Mas olha que coisa linda que acontece, presta bastante atenção. Versículo 16 de 2 Crônicas 30. Tomaram seus lugares no templo conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas trouxeram sangue dos sacrifícios para os sacerdotes, que os aspergiram sobre o altar. Visto que muitas pessoas não haviam se purificado, os levitas tiveram de abater para elas o cordeiro pascal, a fim de consagrá-las ao Senhor. Vem porque o sangue do cordeiro vai permitir que vocês entrem na presença do Senhor, que vocês participem. Vem. A maioria dos que vieram de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon não havia se purificado. Olha o que Ezequias faz, mas o rei Ezequias orou por eles e foi permitido que comessem a refeição pascual, embora isso fosse contrário aos requisitos da lei, pois Ezequias orou que o Senhor, que é bondoso, perdoe aqueles que resolveram buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não estejam devidamente purificados conforme os padrões do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. Que coisa foi essa que aconteceu com essa gente que veio? Vieram como estavam? Vieram nos seus pecados, nas suas transgressões. O cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido, purificado. Houve esse intercessor Ezequias que pediu que Deus os tratasse com misericórdia. E eu vou repetir aqui, quando ele pede, né? E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e perdoou o povo. É isso que esse povo então experimenta debaixo da ação desse homem. Então os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria durante 7 dias as festas. A alegria era tanta, você imagina, esse povo de novo ali se identificando como um só povo, debaixo do perdão, do sangue derramado do cordeiro. Aí eles falam, não, vamos comemorar por mais 7 dias, a festa é estendida por mais 7 dias. E o final do capítulo 30 diz que houve uma grande alegria na cidade como há muito tempo não se via. E termina o texto dizendo, do capítulo 30, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo de Deus de sua santa habitação nos céus. Desculpa, vou ler de novo.
Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E Deus, de sua santa habitação no céu, ouviu sua oração de abençoar toda essa gente que veio, se reuniu debaixo dessa fé, debaixo desse sangue que purifica de todo pecado, que traz alegria, que traz festa, que traz paz, que traz perdão. E qual foi o fruto disso? Segue aí no 2 Crônicas, capítulo 31. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pelas cidades de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Acerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Foram restaurados na sua fé, deixando a idolatria, tendo coração íntegro. Como eu já falei antes, coração íntegro é aquele onde só o Senhor reina. Essa foi a conclusão, então, a consequência de Ezequias ter se lembrado dessa gente, né? Ele continua, você lê o capítulo 31 também, e termina o versículo 20 do capítulo 31, diz assim: Assim o rei Ezequias organizou a distribuição em todo Judá e fez o que era bom, certo e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em tudo que fez no serviço do templo de Deus e em seus esforços para obedecer à lei e aos mandamentos de Deus, Ezequias buscou seu Deus de todo o coração. Como resultado, foi muito bem sucedido. Como a gente vê, fez o que parecia tão difícil de juntar esse povo debaixo de um mesmo culto novamente, de prover para um povo que já estava, falando do norte, né, subjugado, vivendo já debaixo de submissão a um outro governo, povo destituído de identidade, mas que volta para essa realidade totalmente diferente. Volta podendo, como disse a oração de Ezequias, a carta de Ezequias, podendo dar nova esperança para as gerações seguintes, porque toda esperança só pode ser encontrada no nosso Deus. E o que eu queria compartilhar com vocês, que eu anotei aqui 3 coisinhas. Eles acolheram o amor. Essas palavras são palavras que estão lá em 2 Tessalonicenses, porque eu tinha lido isso e depois fui ler Tessalonicenses. Porque a gente faz assim, né? A gente lê um livro do Velho Testamento e lê um do Novo. E aí, curioso, porque quando Paulo fala para a igreja de Tessalonicenses, e elogiando essa igreja, ele fala: vocês acolheram o amor. Foi o que esses que vieram fizeram. Eles acolheram o amor. Deram crédito à verdade. Isso está em Tessalonicenses, mas foi o que foi feito aqui. Né? Esse povo respondeu dando crédito à verdade. E aí, Paulo fala para aquele povo lá, para aquela igreja lá: não vos cansei de fazer o bem. E a gente vê isso em Ezequias, porque no bem que Ezequias faz, naquilo que ele investiu, houve acolhimento de amor, houve crédito à verdade, houve libertação, houve restauração. E eu quero ler um versículo de Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, versículo 27, que diz assim, presta atenção, que tem a ver com isso tudo aí que a gente viu até agora. Abri errado, gente. Tudo aqui feito super de improviso mesmo. Estou compartilhando a devocional com vocês. Provérbios 3, versículo 27. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Esse é o nosso chamado. O que Ezequias fez é o nosso chamado. Promover uma só fé, um só batismo, um só Senhor, trazer para perto quem está longe, reconciliar aqueles que estão longe do Senhor, para que haja acolhimento do amor, crédito à verdade, e para que a gente nunca se canse disso, vou repetir: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Olha a diferença que Ezequias fez, não só para aqueles que foram lá, mas para os filhos e filhos daqueles que se reconciliaram com o Senhor. Deus abençoe você.